Alô, pessoal! Estamos iniciando mais um vídeo no canal Uma Luz para Fisioterapia. E o nosso tema de hoje são as amputações de membros inferiores. Tipos de amputação, níveis de amputação. Vamos estudar? Então, nosso tema de hoje são as amputações de membros inferiores. Vamos conversar sobre o assunto, os níveis de amputação, os comprometimentos que essas amputações podem causar ao ser humano. Vamos bater um papo sobre isso. Alguém deve estar perguntando, o que é MMI? Bom, dentro da área de saúde, nós temos algumas abreviaturas. MMI são membros inferiores. Se tivesse MI e uma letra D ou E, direito ou esquerdo, seria membro inferior direito ou membro inferior esquerdo. Então, não se assuste com esse MMI, membros inferiores. Por definição, a amputação significa a retirada, geralmente cirúrgica, total ou parcial de um membro. Para que um bom coto é a região final aonde houve a amputação, tá? É o coto. Se apresente, devemos observar. O que nós devemos observar na presença do coto? Mioplastia entre os agonistas e antagonistas, ou seja, a remontagem, os músculos anteriores são fixados posteriormente e os posteriores são fixados anteriormente. Miodese com reinserção muscular, ou seja, o corte de algumas estruturas e a reinserção em outros pontos, e o equilíbrio entre os vasos e a circulação, a hemostasia. Neurectomia, contração direta, o que acontece? Nessas amputações, a sensibilidade na região é aumentada, fica aumentada, né? Por causa dessa remontagem. Existe uma diferença que eu digo sempre para as pessoas, é uma diferença entre a pessoa nascer sem uma parte do corpo ou ela perder essa parte do corpo. Quando ela nasce com o problema, o organismo dela, o cérebro dela já gerou dentro de si que aquilo não vai atrapalhar em nada na vida dela, de alguma forma. E aquele que perde, o cérebro já gravou, poxa, eu tenho um braço, eu tenho uma mão, eu tenho uma perna, eu tenho uma coxa. Então isso tudo gera aquele papo que nós já vamos conversar daqui a pouco, chamado dor fantasma ou o membro fantasma. Não deve existir arestas nem espículas ósseas. Por quê? Na moldagem do coto, se houver alguma ponta de osso, né, alguma estrutura ali, vai machucar o tecido. A pessoa vai causar dor ali, né, e vai atrapalhar, inclusive, na protetização, na colocação da prótese. Sutura sem tensão exagerada, que nós chamamos de reserva de pele, é onde várias partes do nosso corpo existem, senão ele pode se romper. Suturas realizadas em planos, né? Lembrando os planos anatômicos, os cortes são feitos em planos anatômicos, as cirurgias em si, né? São feitas em planos anatômicos. Posicionamento correto no leito após a amputação, evitando posturas indevidas. Por quê? Houve a perda de massa muscular, massa óssea, né? Vasos, nervos e outras estruturas foram perdidas. E às vezes o antagonismo e o agonismo ficam alterados, tá? A etiologia das amputações, né? O que leva? Podem ser problemas vasculares, podem ser problemas traumáticos, tumorais, infecciosos ou mesmo congênitos. Exemplos de amputações vasculares. Doenças arteriais, venosas ou linfáticas, como por exemplo a diabetes, arteriosclerose obliterante periférica, tromboangiite obliterante e neuropatia diabética. Tipos de amputação e exemplos de amputações traumáticas. Projeto de arma de fogo, que é resumido por PAF. Acidente de trabalho. No Brasil tem uma incidência altíssima de amputações devido a acidente de trabalho. Acidentes automobilísticos, que afeta pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Minas perdidas em guerra. Isso nós estamos falando de países que estão em guerra, né? As pessoas pisam nas minas, ou houve a guerra, deixaram as minas, a pessoa perde e pisa no local e vem a ter amputação devido a essas minas. Exemplos de amputações tumorais. Sarcoma ósseo, são tumores, são cânceres, né? Tumores malignos. Exemplos de amputações infecciosas relacionadas a processos traumáticos, né?
houve uma lesão, houve uma fratura, por exemplo, essa fratura gerou um processo de infecção e houve a necessidade de a retirada daquela parte do membro inferior. Exemplo de amputações congênitas, a talidomida, são aquelas pessoas que nascem com membros diminutos, né? Às vezes com 2 dedinhos presos ao ombro ou com o membro inferior curto, e as agenesias. Com o próprio termo, a palavra a é negação, ausência. Genes é a formação. Então, pessoas, por exemplo, nascem sem uma perna, ou sem um osso, sem uma tíbia, sem um quadril, né? São um tipo de amputações congênitas. As características, né? O que nós temos que observar? O nível adequado, o coto, se ele está estável ou não, a presença de um bom coxim. Coxim, na verdade, é a gordura residual colocada ali pelo cirurgião, o bom estado da pele, a ausência de neuromas terminais, ou seja, a sensibilidade, boa circulação arterial e venosa, a cicatrização adequada e a ausência de edema importante. Primeiro tipo de amputação, chamado de amputação interfalangiana ou interfalângica. Geralmente não apresenta problemas funcionais, estéticos ao paciente. Essas amputações não alteram o equilíbrio e a deambulação. Deambulação é o ato de andar, tá? Ele não vai causar prejuízos para esses casos. Segundo tipo de amputação, chamada de metatarso-falangiana ou metatarso-falângica. As amputações isoladas do 2º ao 5º dedos não causam alterações significativas na marcha, ressalvando do 2º e 3º dedo específico. Existem músculos que ficam inseridos neles que podem prejudicar o final da marcha, principalmente o ato de elevar, né, a ponta de pé, né, que é o caso aqui que nós estamos observando já com uma prótese em si. A amputação transmetatarsiana, trans é através, a palavra trans quer dizer através. A secção pode ser realizada de forma oblíqua, ou seja, em diagonal. O primeiro metatarso igual ao 2º metatarso, que será maior que o 3º, que será maior que o 4º e será maior que o 5º metatarso, para o melhor alinhamento dos metatarsos e para protetizar melhor. Outra amputação, chamada amputação de Lisfranc, apresenta como desvantagem comuns as deformidades em flexão, ou seja, o antepé não existe mais, só o mediopé e o retropé, que dificultam a protetização, limitam a descarga total e podem levar a novas cirurgias, para novas adaptações. Outra amputação, chamada amputação de Chopin, desarticulação realizada entre os ossos navicular e cuboide, que são os ossos que fazem o composto articular dos pés, com o talos e o calcâneo, respectivamente. Amputação de Syme, ali o tracejado na imagem mostrando o nível da amputação, permite descarga total sobre o coto. A marcha sem prótese é possível, porém, por causa da dismetria quer dizer diferença de tamanho, tá? Dos membros, a claudicação. Claudicar quer dizer mancar, a pessoa que manca. Amputação de Pirogoff, similar ao de Syme, porém tecnicamente mais difícil e demorada. Acontece a artrodese é a fixação cirúrgica, tá? De estruturas entre tíbia e o fêmur e o calcâneo. Então você está vendo aqui a parte distal do calcâneo, que é cortada, você está numa cor mais escura, e é fixada aqui na extremidade distal da tíbia e da fíbula. Amputação transtibial, trans é através. Então nós vamos ter 3 níveis. A amputação no nível proximal quer dizer mais próximo ao tronco, média, que está no meio, e a distal, que está distante ao tronco, está mais ao nível do tornozelo. Tem tendência à deformidade e à inflexão. Desarticulação do joelho, se preconiza a preservação da patela, a patela é mantida exatamente pelo quadríceps e a fixação dela posteriormente. Os nervos devem ser sepultados, sepultar quer dizer colocar mais profundamente. Por quê? Com a perda da perna, a mobilidade do quadríceps vai praticamente a zero. Então, a diminuição da massa muscular faz com que os nervos estejam mais aparentes e mais aflorados. E qualquer toque, qualquer pancada, qualquer trauma que venha a ocasionar vai causar muita dor na pessoa. Por isso que o termo é o sepultamento, é a colocação mais profunda.
e os músculos reinseridos, geralmente são reinseridos posteriormente. Os posteriores anteriormente, a parte interna da coxa são inseridos lateralmente e os laterais são inseridos medialmente, na parte interna da coxa. Faz, na verdade, um X, né? Amputação transfemoral. Também nós vamos ter 3 níveis, tá? O nível distal, que é mais próximo ao joelho, o médio, que é no meio, e o proximal, que é mais próximo à articulação coxofemoral, que fica perto do quadril. Se refere a toda amputação realizada na articulação do joelho e do quadril. Maior tendência à deformidade quanto mais próximo ao quadril, devido à perda dos músculos, tá? Desarticulação do quadril. Consiste na retirada de todo o membro inferior, inclusive a cabeça do fêmur. Não apresenta coto ósseo, restando apenas uma cobertura musculocutânea. O que acontece é o seguinte, toda amputação, a fixação da prótese é sempre na articulação superior. Se o membro foi retirado, vai se fixar onde? No próprio tronco. Não temos mais como fixar. Hemipelvectomia. Tomia é cirurgia, corte. Hemi de metade. Pelve da região pélvica. É realizado com a remoção de metade da pelve de todo o membro inferior homolateral, ou seja, uma lateral do mesmo lado. Apresentam descarga sobre o isco contralateral. A carga fica do lado contralateral, do lado contrário, outro membro existente. Algumas anomalias com a cirurgia de amputação. Pode haver falha na formação, falha na diferenciação, uma duplicação elevada no caso das anomalias congênitas, hipertrofia, que é o gigantismo, que pode gerar a amputação, hipotrofia, síndrome de Banda e anormalidades ósseas. Na avaliação funcional, o que nós vamos ter, né, na avaliação do amputado? A coleta de dados, nome, endereço, detalhes sobre o problema, tá ok? O exame físico geral, nós vamos observar a qualidade do movimento do paciente, o equilíbrio, a parte estática e dinâmica, né? Os comprometimentos que ele venha a ter, dores caso ele venha a relatar. Os membros superiores, como estão, porque a descarga fica toda para os membros superiores, se ele vai fazer uso, por exemplo, de muletas, se ele vai fazer uso, por exemplo, de cadeira de rodas, o trabalho que tem que ser feito com esses membros superiores. O membro inferior não amputado, que vai sofrer a descarga toda de peso. O coto da amputação, como ele está cicatrizado ou não. A pele, o edema, se existe, né, inchaço. A cicatrização, se está adequado. E o coxinho terminal, se ele suporta uma carga ali da protetização. A descarga de peso, como ele é feita, a distribuição de peso do lado direito e do lado esquerdo, as deformidades que ele vem a ter pela perda de algumas estruturas musculares, a dor fantasma, que é uma dor psicológica que deve ser tratada, as espículas ósseas são as pontas que podem vir a acontecer na não raspagem do osso para ajudar na protetização, os neuromas, que são as dores localizadas, os enxertos cutâneos que possam vir a acontecer caso haja uma alteração de pele naquele local, as anomalias congênitas e as complicações intercorrentes que podem acontecer de pessoa para pessoa. A reabilitação em pacientes amputados e membros inferiores. Quais são os objetivos? O que a fisioterapia tem de objetivo a alcançar? Conseguir um bom equilíbrio muscular, potencializar os grupos musculares debilitados, recuperar a função muscular prévia e impedir e eliminar deformidades primárias ou secundárias. Ainda, diminuir e eliminar os estados dolorosos, modelar e maturar o coto, colocar prótese em perfeitas condições de uso, o equilíbrio em si, realizar treinamento de marcha e corrigir os possíveis defeitos de marcha encontrados, né? O reequilíbrio dentro das estruturas para a locomoção do paciente. A reabilitação pré-amputação, dependendo do caso, o prolongamento da amputação pode-se fazer um trabalho anterior para melhorar a força e o equilíbrio no pós-amputação. Aliviar o quadro de ansiedade e depressão do paciente, lógico, ninguém gosta de ter suas estruturas retiradas do corpo, casos por trauma, por exemplo, em acidente. Conscientizar o paciente sobre os recursos protéticos, o que existe hoje de prótese que possa contribuir para essa pessoa, a mobilidade no leito e o exercício de fortalecimento muscular.
manter a amplitude, aumentar a amplitude de movimento, ou seja, são os graus de articulares, estabelecer as reservas cardiorrespiratórias, que a pessoa vai ficar um tempo dentro do CTI, treinar a independência das atividades de vida diária, né? A mudança de hábitos da pessoa e o que ele vai ser promovido, o que ele vai ser treinado no dia a dia na casa dele, locomoção, deslocamento, se ele mora, por exemplo, num local onde não tem elevador, ele mora no terceiro andar, como ele vai se deslocar através da escada, na subida e na descida, o deslocamento dentro de casa, os cuidados que tem que ter, as transferências, o treino de equilíbrio, de marcha, né? Treino de transferência é o sentado para o de pé para o sentado para o deitado, o rolamento e assim por diante. Reabilitação pós-amputação, prevenir as contraturas articulares, fortalecer e coordenar o controle muscular ao nível do coto, fortalecer e mobilizar o tronco e a perna afetada. Controlar o edema do coto, a postura de drenagem, e, se possível, até a drenagem manual. Estimular a independência sempre o paciente tem que ser independente, nunca dependente da gente. Estimular a deambulação precoce, o mais cedo possível, colocá-lo para andar. A reabilitação pré-protetização, no caso aí da moldagem do coto e a colocação da prótese, observar a cicatrização através de massagem, uso de aparelhos eletroterápicos e a hidroterapia, porque dentro da água você tem a diminuição da carga de peso sobre o organismo, o equilíbrio. Os neuromas, trabalhar com massoterapia, eletroterapia, hidroterapia e a tatetização. Tatetização é a reeducação local, sensitiva, né? Como a gente treina isso? O paciente pode ter, nós podemos treinar o calor e o frio, o áspero e o liso, o pontiagudo e o rombudo e assim por diante. Isso é treinado gradativamente, não um dia só. Tá? As pessoas modificam sua sensibilidade com uma amputação. Aí está a imagem de um posicionamento de você fazer a modelagem do coto e até o posicionamento da pessoa, porque há uma tendência, nesse caso de essa amputação transfemoral, de uma abdução, porque os adutores foram relativamente perdidos, e também flexão, porque a musculatura flexora tornou-se quase que inativa. Aí a moldagem do coto. O coto sempre é moldado mais fino na extremidade distal, mais distante, e mais rombudo, em forma de cone, a conificação do coto. O edema, a orientação postural, como a utilização da hidroterapia, a massagem, os movimentos, exercícios nesoterápicos, a eletroterapia e o enfaixamento, que vocês viram agora há pouco. As dores e as sensações fantasmas, o enfaixamento, os exercícios à distância, né, as orientações que são dadas ao paciente para ele fazer os exercícios em casa, eletroterapia. Deformidades e contraturas, a orientação postural, que é importante. Você vê, às vezes, a pessoa parada no ponto de ônibus, com a muleta, ele sofreu uma amputação, ele coloca o coto sobre a muleta. Ele está causando contratura. Orientação postural, isso, é contratura. Amputação parcial do pé, transtibial, femoral, isso vai depender de cada tipo de lesão, de amputação, para você gerar essa orientação. É importante a cinesioterapia para membros superiores, para melhorar a força muscular, porque ele vai deslocar, vai utilizar muletas, andadores ou outro meio auxiliar de locomoção. O membro inferior não amputado, esse tem que ser reforçado. O amputado, para você ver todos aqueles processos de cicatrização, o equilíbrio em si, e o tronco, o equilíbrio em si. Aí nós estamos vendo uma amputada que está fazendo o seu reequilíbrio nas barras paralelas, né? O equilíbrio no ato de andar, os desequilíbrios anteriores, posteriores, laterais, isso vai ser treinado. Observar os abdutores de quadril, se existe estiramento e fazer fortalecimento. Os músculos paravertebrais, nós estamos falando da coluna, estiramento e fortalecimento, os músculos abdominais para equilibrar entre os extensores da coluna e os flexores do tronco. Exercícios para o coto na amputação transtibial, né? Observar os extensores e flexores, estiramento e fortalecimento. Então, pessoal, vocês vejam quais os comprometimentos que podem gerar no indivíduo amputado e as causas que levaram a essa amputação, de como o fisioterapeuta vai agir em seus objetivos e no tratamento. É uma área em que poucos fisioterapeutas hoje, não estou falando um tempo atrás, mas hoje estão vamos dizer, fugindo ou alheios a esse problema,
né? Isso acontece bastante, acidentes automobilísticos principalmente, diabetes, e a gente tem que estar muito atento a esses problemas e agir corretamente e atuar sobre esses amputados, fornecendo a eles uma melhor qualidade de vida do dia a dia, como ser humano, como trabalhadores e assim por diante. Faço as perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei com toda certeza, não deixo ninguém sem resposta, e ajude, pessoal. Tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para a compra de alimentos para pessoas carentes e crianças carentes com alimentos. Vamos ajudar quem tem fome, vamos ajudar, pessoal. Do mais, luz e paz a todos, luz e paz, o Espírito nos acompanhe do bem sempre. Do mais, um grande abraço, até um novo vídeo, pessoal.